Oi, meus amores do quinto ano! Tudo bem com vocês? Começamos agora mais uma aula de redação. Eita, que depois de um longo descanso, né, nós retornamos. Eu tenho certeza de que vocês aproveitaram muito, os alunos que estavam nota 10 nesse período de aulas à distância. E se você se dedicou, você teve esse descanso merecido. E agora, meus amores, vamos retomar o nosso conteúdo que nós paramos lá no início do mês, que era aquele conteúdo sobre histórias de terror, histórias de assombração. Porque hoje é você quem vai produzir a sua própria narrativa de terror. Só que antes de você produzir a sua história, eu quero que vocês prestem atenção nessa história de terror que eu vou contar. O médico e o fantasma. Essa história tem sido contada de pai para filho na cidade de Belém, lá no Pará. Tudo começou em uma noite de lua cheia, em um sábado de verão. Dois garotos conversavam sentados na varanda da casa de um deles. Você acredita em fantasmas? Perguntou o mais novo. Eu não, disse o outro. Acredita sim, insistiu o mais novo. Pode apostar que não, repetiu o outro. Tudo bem. Aposto minha bola de futebol se você tiver coragem de entrar no cemitério à noite. Ah, é? Disse o garoto que foi desafiado. Vamos agora para esse cemitério, que eu vou provar minha coragem. Assim, os dois garotos foram para a rua do cemitério. O portão estava fechado. O silêncio era profundo. Estava tão escuro que eles começaram a sentir medo. Para ganhar a aposta, era preciso atravessar a rua e bater a mão no portão do cemitério. O garoto que havia topado o desafio, então correu, parou em frente ao cemitério e começou a fazer caretas para o amigo. Depois, se aproximou do portão e começou a bater nele. Foi quando ele percebeu que ela estava presa. Socorro! Alguém me ajude! Gritou e ele desmaiou em seguida. Nisso, apareceu um velhinho vindo do fundo do cemitério. Abriu o portão e chamou o outro menino. Seu amigo prendeu a camisa da manga no portão e depois desmaiou de medo. Coitadinho, pensou que tinha algum fantasma segurando. O garoto reparou que o velhinho era muito magro, quase transparente. Obrigado. Como é que o senhor se chama? Eu sou o médico daqui. Vou acordar seu amigo. O velhinho passou a mão na cabeça do menino desmaiado e ele despertou no mesmo instante. Vão para casa, meus filhos, disse ele. Já passou da hora de dormir. No dia seguinte, os meninos foram procurar o velhinho para agradecer pela ajuda. Porém, não o encontraram no cemitério e nem mesmo em lugar nenhum. E foi assim que ambos perderam medo de fantasmas, pois descobriram que nem todas as criaturas misteriosas fazem o mal. Pelo contrário, fazem até o bem, como aquele médico que desapareceu. Meus amores, vocês viram que história legal, né? Ela não começa assim com um terror no começo, porém, no final temos uma reviravolta. Porém, de qualquer maneira, ela se encaixa no tipo de texto de narrativa de terror. Vejam que a narrativa de assombração também pode ser chamada de narrativa de terror ou de narrativa de horror. E aí, gente, vamos só relembrar um pouquinho sobre os textos narrativos. Olha só, eles são organizados em torno de fatos, né? Todo texto narrativo possui fatos que compõem a história e apresenta também os personagens que vivem em determinado tempo e lugar. Ok? Então, o tempo e o espaço são muito importantes. Então, até grifei aqui para vocês, ó, fatos, personagens, tempo e lugar. Esses 4 itens constituem o texto narrativo. Então, esses elementos são essenciais.
Agora, depois que nós conhecemos essa história, vamos produzir um texto narrativo, nosso próprio texto? Você vai produzir a sua narrativa de assombração, mas para isso precisa seguir os passos. Então, olha só, para você fazer esse texto, você tem que começar com esse parágrafo aqui. Eu deixei o parágrafo já separado, porque a sua história deve começar a partir desse ponto que eu vou ler aqui, ó. Já está quase escurecendo e alguns amigos resolvem brincar de esconde-esconde. Dois deles, que são João e Lúcia, decidiram se esconder dentro de uma casa abandonada. E é por isso que a nossa temática hoje está assim, com esse clima de terror, com essa casa ao fundo aí que parece ser bem assustadora. Pois é justamente para que a gente já entre nesse clima de terror, de casa abandonada, de casa mal assombrada, porque essa é a temática da história que vocês vão produzir. E aí você não pode esquecer de alguns detalhes importantes. Sua história deve ter um começo, um meio e um fim. E a história deve conter fatos que envolvam fantasmas ou seres de outro mundo. E a forma de narrar e a descrição das personagens também são muito importantes, pois colaboram para a construção do suspense. Então, como é uma história de terror, precisa ter aquele suspense, você deve contar as coisas aos poucos, deve colocar mistério, tá certo? E você deve manter o narrador em terceira pessoa. Porque, como eu já falei para vocês, lá no comecinho, né, eu já dei um texto para vocês se basearem, que é esse texto aqui, e aí já conta que os personagens, né, as personagens são João e Lúcia, essas duas personagens. Portanto, você não participa da história, você vai apenas narrar em terceira pessoa, certo? E eu desejo uma ótima produção textual a todos, com base nas minhas instruções e com base nesse início já de texto que eu dei para vocês, né, um parágrafo inteiro já completo. Eu tenho certeza de que vocês vão desenvolver um texto perfeito. Eu quero ver vários textos horripilantes. Nossa aula termina por aqui. Muitos beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!